Um abraço para você que nos acompanha aqui nas redes sociais de O Tempo, podcast e videocast Rotas da Bola, episódio 8, voltado para a Copa do Mundo. Lembrando que o Rotas da Bola é um projeto que começou em 2019 e que nesse período agora específico de Copa do Mundo entra num ritmo todo especial, não é não, Pedro Abelho? Num ritmo especialíssimo, Fred Jota. Um abraço para você. Vamos lá para mais um episódio, a gente prevendo aqui, né, as seleções que estão estreando nessa primeira semana de Copa do Mundo. Mais uma vez, a gente volta ao episódio 2, com as seleções favoritas. Hoje é um episódio derivado do episódio 2, Fred. Exatamente, verdade. São duas seleções do nosso top 3. Prateleira de cima, né? É verdade. Seleções de França e Argentina, que vão finalmente começar a sua caminhada na Copa do Mundo. A Argentina no grupo C com a Arábia Saudita, México e Polônia. A França no grupo D vai jogar contra Dinamarca, Austrália e Tunísia. Vamos começar pela Argentina, a seleção de Lionel Messi. Será que o Messi vai finalmente ganhar uma Copa do Mundo? Será que o Lionel Messi vai levantar o seu segundo troféu com a seleção argentina? Porque ganhou uma Copa América no Maracanã. E foi o grande personagem, e tem sido, né, um grande personagem ao longo de muito tempo. Mas ainda falta o Mundial no currículo, Fred Jota. Pois é, Pedro. A Argentina está no nosso... Foi o nosso número 2, né? Entre as favoritas, perdeu só para o Brasil. É a última Copa do Messi, ao que tudo indica, né? Imagino que sim. Me surpreenderia muito se ele jogasse mais uma. Aliás, vem jogando mundiais desde 2006. Com aquele cabelinho e tal, né? Baixinho. Hoje muito mais cerebral, mas um jogador decisivo. E o fato dele estar sabendo que vai ser a última Copa dele pode ser o grande diferencial da Argentina. Que chega na Copa do Catar carregando uma invencibilidade interessante. Ok, muitos jogos também, muitos amistosos contra seleções pouco expressivas, muitos jogos de eliminatórias, mas chega com um número considerável, um tempo considerado de invencibilidade, e com o Messi, que joga no Paris Saint-Germain. Então acho que isso tem que ser relativizado um pouquinho. Não a genialidade do Messi, que é uma blasfêmia falar alguma coisa diferente disso, mas joga o campeonato de um time só. Tem números espetaculares, como o Neymar tem, como o Mbappé tem. Mas é diferente. É diferente. Em termos de desafio. Ele vai encarar agora o seu maior desafio. Grupo acessível para mim, na minha opinião. México e Polônia sempre vão ser um pouco chatos, mas não a ponto de avacalhar essa seleção da Argentina. A seleção da Argentina de 2018 bagunçada, avacalharia. Nessa, acho que não, né, Pedro? Imagino que não. A seleção da Argentina se consolida, né, com o trabalho do Scaloni, que muita gente já cobrava na Argentina, apesar de não ser um técnico que, se a gente falava no episódio anterior sobre o Southgate, unanimidade, não é o Scaloni, mas o Lionel Scaloni ele consegue dar mais minutos, né, para alguns jogadores que vêm do futebol argentino, se desprender também de algumas necessidades de jogadores que acabaram ficando no passado e conseguir construir uma seleção em torno do Messi. Então acho que é até um Messi diferente, né, com a Argentina do Scaloni, que a gente vai ver, apesar de ser sempre aquele jogador, né, de muita diagonal, quando aparece por dentro é um Deus nos acuda, porque ele quer driblar todo mundo, porque ele finaliza bem de onde quer que seja, com a perna que for, o que precisar, o Messi sabe fazer muito bem. Então segue com as suas características individuais principais, né? Mas acho que ele ganha um corpo tático um pouco maior com essa seleção da Argentina do Scaloni. Que tem um bom goleiro, na minha opinião. Né? Na série dos Martínez, né? Que são vários, né? O Emiliano Martínez, goleiro, é um goleiro que, na minha avaliação, é um goleiro mais seguro, inclusive, do que o Armani, né? Que foi titular por um tempo, jogador do Aston Villa, traz uma segurança maior. Em termos de pensar numa segurança, porque o Messi precisa de brilhar do meio para frente. Não dá para ele ficar lá dando carrinho lá atrás e tudo mais. Para a coisa funcionar na defesa da Argentina,
tem um Nicolás aí que, na minha opinião, tinha que ficar no banquinho quietinho, sossegado, apesar de não fazer uma temporada atabalhoada, como fez em várias outras pelo Manchester City, pelo próprio Benfica. Nicolás Otamendi. Experiente, jogador raçudo, mas um jogador estabanado. Então, na Copa do Mundo, não dá para você ter um jogador estabanado na defesa. Lembrando que ele vai marcar, por exemplo, Lewandowski, nessa primeira fase. Então, Lisandro Martinez, zagueiro do Manchester United, poderia muito bem formar uma defesa ali com o Romero, que faz uma dupla de zaga com o Romero, que faz também boas partidas pelo Tottenham. A segurança pro Messi jogar passa por aí, Pedro? Com certeza, começa daí. Eu fui uma das poucas pessoas que guardei boas lembranças do Otamendi, da passagem dele por Minas Gerais, né, pelo Atlético. E, assim, em algum período ali, deu para ver que o Otamendi era um bom zagueiro de posição, é um cara muito forte, como você falou, é um jogador que na bola parada, na bola aérea, né, ele tem muita qualidade, mas se tornou esse jogador, né, se tornou um jogador de várias lambanças e que, infelizmente, nunca se consolidou como o grande zagueiro que a gente imaginava que seria em determinado período. O Lisandro Martinez, muita gente questionava a questão da estatura, mas ele compensa com impulsão o fato de ser um pouco mais baixo. E é um jogador muito raçudo. É um jogador que deu uma alma diferente à defesa do Manchester United no momento em desconfiança altíssimo, porque quando o Manchester United contrata o Varane na temporada passada e ele vem para formar uma dupla com o Maguire, imaginava-se que um ia subir o nível do outro. Só que o Varane se lesiona muito, o Maguire veio caindo, né, tecnicamente, e o Lisandro Martinez chega para completar uma defesa que parece que faltava esse tipo de jogador já há algum tempo. Então é um cara a ser observado. Quanto ao Romero, é uma segurança mais tranquila, né? Ele não é espalhafatoso, ele não é um zagueiro de confusão, ele é um zagueiro um pouco mais discreto, mas é com certeza um grande jogador também. E acho que essas características fazem ele se complementar. Daí o fato de concordar com você sobre o Otamendi virar uma opção, Fred. Exatamente. Lembrando que o Scaloni não tem o Lo Celso, que é um ponto importante, foi um ponto importante nesse período entre Copas, mas tem boas opções para jogar do meio para frente do lado do Messi, abastecer o Messi ou ajudar o Messi a pensar um pouco o jogo. Tem gente experiente? Tem gente experiente. Tem Dybala, tem Di Maria. O Di Maria tá na Juventus. O Juventus está mal. Aí ele sai um pouco do foco. Mas é uma Copa do Mundo, é um jogador que decide jogos. O Dybala nunca mostrou na seleção da Argentina o que mostrou nos clubes. Mas não é um jogador que dá para desprezar. E aí tem mais o Martinez, né? Aí é o Lautaro, que eu acho que joga muita bola. É um ponto importantíssimo da seleção da Argentina. Um jogador de explosão, um jogador de posicionamento dentro da área. É um jogador que consegue ser um complemento para o jogo várias vezes cadenciado do Messi, Pedro. E aí tem que ter um meio de campo interessante. Tem jogadores que podem funcionar muito bem. Eu vim até confirmar aqui a idade do Lautaro Martinez, porque parece que tem tanto tempo, né, que ele saiu do Racing, 25 anos só, e a impressão é de que já tem, sei lá, uns 10 anos que ele está aí dando trabalho para os times brasileiros, né, nas competições internacionais, fazendo grandes campanhas no futebol argentino. E campeão com a Internacional. De 2018, né, campeoníssimo com a Inter, num período, né, em que a Inter de Milão acabou enfrentando uma escassez. O Lautaro Martinez foi uma das peças que chegaram, né, para retomar aí o caminho de algumas vitórias. Vejo nele a figura hoje, Fred, de principal companheiro do Messi em termos de momento. É o cara que chega com o melhor momento entre todos os outros craques fora o Messi na seleção do Scaloni. E o meio de campo funciona bem, é o Paredes, tem um jogador experiência suficiente para encarar uma Copa do Mundo. Dá pra gente pensar, por exemplo, num surpreendente McAllister, faz uma ótima Premier League com o Brighton.
É uma surpresa. Para quem não acompanha, o Brighton fecha a Premier League antes da parada para a Copa num bom ritmo, ganhando dos grandes, se posicionando entre os maiores clubes ali não vai disputar título, mas o McAllister tem carregado o time do Brighton. Tem o Depou, que é um jogador que também é rodado. O balanço que eu faço, Pedro, é o seguinte: essa Argentina é melhor do que a de 2018. Dentro de campo e fora de campo. Mais organizada, um time mais estável e com um comando melhor, né? O Sampaoli, 2018, também virou meme, virou piada e tal. Parecia que ele não mandava em nada. Então eu acho que a Argentina vem muito forte. Muito forte. Tem uma estreia contra a Arábia, que é ok. Encara o México, que é sempre uma seleção que oscila muito, e vai encarar o Lewandowski. Lewandowski tem como fazer uma cosquinha aí nessa seleção da Argentina? Pode avacalhar? Eu acho que sim, acho que é um jogador que oferece o maior risco, né, para a seleção da Argentina. É o maior fator de risco para a Argentina na primeira fase da Copa do Mundo, o Robert Lewandowski. A situação defensiva da Argentina que a gente citava é uma coisa meio que hipotética, assim, apesar de ser uma seleção que ganhou a Copa América e tudo, a gente ainda está entendendo uma montagem de seleção do Scaloni, porque é um trabalho a longo prazo, né? É um trabalho que demora. Ganhar uma Copa América não demora tanto, mas você ter uma seleção com condições de chegar a uma decisão de Copa do Mundo, como foi em 2014, por exemplo, é uma coisa que leva um pouco mais de tempo. Então, a gente vai precisar entender alguns pontos dessa defesa da Argentina, e o Lewandowski é muito perigoso. Ele é um dos atacantes mais letais do futebol europeu nos últimos anos. Mas joga sozinho. E o problema é esse, né? O problema é que não tem muita companhia ali na sua seleção. Pois é. Eu falei num episódio para trás aí que em 2018, naquele bolão, Lewandowski, beleza, o grupo dele é mais ou menos, vai fazer um monte de gol na primeira fase. Perdi, né? Episódio 3, episódio das zebras. Perdi. Coloquei muitas fichas e dessa vez não coloco tanto não, pela fragilidade da seleção da Polônia, que se classificou inclusive na repescagem, né, assim, com muito esforço, mas uma eventual bagunçada no coreto ali por parte do Lewandowski pode empurrar a Argentina para um jogo que a Argentina não quer, né, nas oitavas, né? Vamos chegar nesse ponto aí também com relação ao grupo seguinte e ao nosso próximo tema aqui. Só antes eu queria falar sobre o Scaloni, né? Eu estava vendo ali um levantamento sobre ele ser o técnico mais jovem dessa Copa do Mundo do Catar, 44 anos, o Lionel Scaloni. Como eu falei no início, não é unanimidade, né, Fred? Mas te agrada, assim, o nome? Você acha que o Scaloni tem condições de fazer essa Argentina melhor que o Sampaoli em 2018? Tranquilamente. Ele é o cara que deu mais estabilidade para a Argentina, né, Pedro? A gente está acostumado com seleções da Argentina que chegam cercadas de muita expectativa e que vão mal. O Tata Martino conseguiu dar uma ajeitada ali para a Copa de 2014, a Argentina vice-campeã, mas Dieguito Maradona, essa é a primeira Copa, inclusive, sem Maradona. É verdade. Sempre uma figura... Certamente estaria lá rendendo boas imagens, boas histórias. Várias imagens, uma pena. 2010 foi o Maradona completamente descontrolado, era um time bagunçado. Que foi um cenário próximo do que a gente viu com o Sampaoli, né, Pedro? Um pouco desorganizado. Alguns jogadores até falaram depois, né, sobre isso. Falta de comando. E aí ali deu para perceber que precisava de alguém que colocasse o trem nos trilhos. E parece que esse cara é o Scaloni. Uma invencibilidade longa, o título da Copa América, várias situações que deram ao time da Argentina um pouco de paz. É isso que eu consigo ver. Acho que ele é capaz, sim, de levar a Argentina um pouco adiante, e isso, vou repetir, nós vamos falar do outro grupo, de um outro favorito. A Argentina
pode navegar por um caminho um pouco tranquilo se não decepcionar e ser realmente a primeira colocada desse grupo. É a tendência. Mas Copa do Mundo... Estamos meio que descartando o México aqui. Hein? Nossa audiência mexicana não vai gostar muito, não. É um time que costuma surpreender. Não passa das oitavas, mas costuma chegar às oitavas. Então, a primeira rodada pode dar muito uma cara do que pode acontecer, já que tem México e Polônia, né, Pedro? É isso. Este é o grupo, então, C, grupo da Argentina. A gente vai falar agora sobre a seleção francesa. É o Rotas da Bola na Copa do Mundo. Esse aí é craque. Caramba, joga muito. Gênio. Simplesmente gênio. Quem disse que você precisa ser craque para mandar bem em campo? Com a Estrela Bet, você joga em todos os esportes e mostra o seu talento. É fácil de jogar e todo mundo pode ganhar. Mostre que você tem estrela. Venha para a Estrela Bet. Jogou, brilhou. E no grupo D nós temos França, Dinamarca, Austrália e Tunísia. É hora da gente destrinchar a seleção de Didier Deschamps. É hora da gente falar sobre a atual campeã mundial. Chega com o seu segundo título mundial, 20 anos de intervalo para a França ganhar em 98 na final do Brasil, em 2018 contra a Croácia na Rússia, e agora uma seleção que chega com uma responsabilidade um pouco maior depois de uma campanha que não foi boa na última Liga das Nações na Europa. A última impressão, né, antes dessa Copa do Mundo, da seleção francesa. Fred Jota, primeiro sobre o grupo, Dinamarca, Austrália e Tunísia. Esses três aí podem dar algum trabalho para a França. A sorte da França é que tem a Dinamarca, né, mas não tem uma outra Dinamarca no grupo. Pois é, a Dinamarca é uma daquelas que eu citei como um azarão. Ganhou da França, inclusive, na própria Nations League. Tem jogadores rodados, experientes, acostumados a jogar em alto nível pelos seus clubes. E traz uma situação que é muito curiosa para a Dinamarca, porque sempre tem uma expectativa em relação à Dinamarca. Tem bons jogadores, pode fazer uma gracinha. Ao mesmo tempo que é um patinho feio do futebol europeu. Sem pressão. Não tem pressão. Para a Dinamarca isso é ótimo. Para a França, péssimo. A Dinamarca, inclusive, engrossou o caldo lá em 2018. Estava no grupo da França. A Austrália também. A Austrália também. A Austrália não fez uma eliminatória tão boa como fez no ciclo para 2018. E a Tunísia é muito limitada. Então, o jogo da França contra a Dinamarca é o jogo que a gente pode ter uma noção do potencial da França. Nunca foi uma seleção encantadora. Tem ótimos jogadores. E esse processo, esse entre copas da França, marcado por contusões, marcado por tropeços, marcado por ausências, isso também influenciou na campanha ruim na Liga das Nações. Então, assim, é uma França que chega como favorita, uma das favoritas, uma das três aqui no nosso top 3. Mas chega com aquela dúvida. Não tem o motorzinho, não tem o Kanté. Tem boas opções? Tem. O Camavinga, por exemplo. É diferente, só que ele é mais jovem. É uma pressão e não é tão simples assim. Mas tem o Benzema que não tinha em 2018. E aí isso faz a França ter um poder de decisão que contradiz, inclusive, os dois títulos, né? 98 e 2018, o camisa 9 não botava a bola na rede. Era o Djougarry lá em 98 e o Giroud, que era um jogador importante, está no elenco novamente, mas que não fez gol. O atacante precisa de fazer gol para ser bom, Pedro? É uma boa questão, porque de bate-pronto eu vou falar, lógico, mas a França conseguiu ganhar com o Giroud atuando boa parte daquela Copa do Mundo, mas muitas vezes servindo, muitas vezes sendo a parede para o Mbappé passar como um louco varrido, né? Correndo pela ponta esquerda, mas é um bom nome de toda forma, só que evolui, né? Sobe um patamar, acho que o sarrafo com o Benzema é mais alto. Muito mais alto. Ele se envolve em escândalos, fica fora da seleção por um bom tempo,
Mas é um outro Benzema também, porque quando ele chegou ao Real Madrid, eu, por exemplo, apostava minhas fichas muito mais no Benzema do que no que foi se transformar depois o Cristiano Ronaldo e o Kaká, por exemplo, no Real Madrid. Claro que o Cristiano Ronaldo foi para um caminho totalmente diferente do Kaká, mas é porque os três foram contemporâneos naquele time dos novos galácticos, né? E o Benzema era meio que o patinho feio das contratações que haviam sido feitas ali. Só que o Benzema já tinha feito um cartão de visita muito bom no período de Lyon. E aí depois ele acaba ficando meio que à sombra do Cristiano muito tempo. Tem um período em que parece que ele vai sair do Real, mas o Benzema dá uma volta por cima impressionante. Agora já são mais de 10 anos consolidado como um ídolo do Real Madrid. É um jogador que vem da sua primeira bola de ouro da France Football, né? Aliás, um jogador que merecidamente, né, teve atuações em destaque, foi individualmente, acho que quase que inapelável, aí não tem como você não citar o Benzema na temporada passada no título europeu do Real Madrid, porque foi decisivo, é experiente, é matador e sai da área, sabe fazer outras coisas que não ficar plantado lá dentro, que não fazer parede, enfim, é mais completo, por isso acho que o sarrafo aumenta muito tendo o Benzema no ataque com relação ao Giroud. Deixa eu fazer uma pergunta, o Benzema assusta com o jogo grande? Não, de forma alguma. Então, Bom, Manchester City, que o diga. Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, que o diga. Finais de Champions League. Pois é, não, definitivamente não. E essa é uma característica importante dele, né? Ele é um jogador mais frio, mais contido. O Benzema não é boleirão, não é um cara que, enfim, é muito espalhafatoso, mas é uma figura muito, muito interessante também de se observar. E você só citou aí en passant, né? A gente tá falando aqui o Benzema, falamos até do Giroud, tem o Griezmann, que não vive a melhor fase, mas é um jogador importante, tem o Dembélé, falamos aqui do Camavinga e o Mbappé. É a Copa para ele tirar a bola de ouro do Benzema? Eu acredito que tem chance. O Mbappé é um jogador que em 2018 a gente conhecia menos. Em 2018 ele ainda não tinha alcançado todo esse status de estrela que alcançou de lá para cá. Só que ao mesmo tempo, em paralelo a esse status e a evolução dele enquanto jogador, vieram as polêmicas fora de campo, né? As histórias de que o Mbappé é um pouco individualista, é um cara egocêntrico, acabou se tornando um jogador de fazer muitas exigências para o lado pessoal. Houve um choque em determinado momento com as outras estrelas do PSG, mas tendo a cabeça no lugar, ele tem tudo para ser esse jogador, porque potencialmente falando, o Mbappé é mais jogador que o Benzema. Sim. Potencialmente falando, na minha avaliação, o Mbappé é mais completo, é um jogador que tem mais velocidade, mais drible, só que ainda tem a questão da finalização. Às vezes a tomada de decisão do Mbappé na frente do gol, ela deixa a desejar. O tornozelo dele cansa às vezes, né? Pois é. Mandar umas bolas um pouco mais altas. Às vezes o companheiro companheiro está livre do lado, e aí ele tenta bater ainda assim. Não confundo, o Benzema para mim é um jogador hoje consolidado acima do Mbappé pela questão experiência. O Benzema é mais importante e mais fatal por isso, mas em potencial o Mbappé é mais habilidoso, é jovem, é um cara que ainda pode vir a se tornar, né, numa Copa futura, ainda tem muitas Copas do Mundo pela frente. Então acho que sim o grande ponto, né, da França. A gente vai saber mais o termômetro da França pelo Mbappé. E é curioso imaginar que, podendo convocar 26 jogadores, Didier Deschamps, no dia da convocação, me solta uma convocação com 25. Eu li no dia lá da convocação, imaginei, bom, alguém digitou alguma coisa errada, né, Pedro? Beleza, acontece. E não, ele convocou 25 no dia da convocação. Uma curiosidade, e isso acaba gerando, né, um monte de situações, às vezes desnecessárias, mas a França, ela sempre se envolve
em algum tumulto pré-Copa. Eu não acho que essa questão de ter convocado 25 foi um grande fator de tumulto. Mas a França gosta de ambientes turbulentos. E tem uma outra questão que essa aí vai entrar por questão de curiosidades da Copa. Mas uma coisa que eu queria lembrar, Pedro, e que eu acho importante é o seguinte: a França em 2018 e a França de 98, as duas campeãs do mundo, tinham defesas extremamente sólidas. E uma proteção de volantes muito bons. Um, o próprio Deschamps, e outro, o Kanté. Não tem o Kanté, o Deschamps está sentadinho lá no banco. O Varane, que foi um ponto importante em 2018, chega à Copa... Condições físicas questionáveis. E essa voltando defesa, de lesão. Pois é. Tem bons jogadores. Mas como é que chega essa defesa? A França, para funcionar, para dar um fluxo no seu jogo, ela precisa de ter uma tranquilidade defensiva. Foi assim em todas as equipes da França que ganharam alguma coisa. 98 e 2000, o caso da Eurocopa. Lá atrás, Pedro, a equipe do Platini, que brilhou e foi campeã da Euro de 84, também tinha uma defesa muito sólida. Eu lembro do Tressor, baita zagueiro, Tiganá, que era técnico, Giresse, jogadores que protegiam a defesa de uma maneira muito efetiva. Eu acho que a França tem bons jogadores na defesa, mas acho que chega com essa defesa um pouco mais bagunçada que chega em 2018. Hein? Sim, até porque esperava-se, por exemplo, que o Pavard fosse muito mais longe do que ele conseguiu chegar em termos de clubes, né? Pela Copa do Mundo que ele fez em 2018. Por exemplo, você falou da situação física do Varane, da sua companhia ali na defesa. A seleção francesa começa trocando muito nesse ciclo de 2018 para cá o goleiro, né? Tentou o Mike Maignan lá do Milan, que acabou se machucando e ficou fora da Copa do Mundo. Mas tem o Lohri, tem o Areola, mas enfim, é uma seleção que ainda não está de fato com o seu gol assim 100% seguro, porque houve algumas trocas ao longo desse ciclo. Lembrando que em 2018 a França foi campeã, tomou 2 gols na final e um deles a presepada do Lohri, né? A presepada bizonha do Lohri. Ok, um relaxamento ali talvez. Mas ele é um bom goleiro. Ele é um bom goleiro. É o melhor goleiro do mundo? Não, mas é um bom goleiro. Só tem essa dúvida que mexeu muito ali. Concordo em relação ao Pavard. Tem jogadores que são interessantes, Theo Hernandes, por exemplo, são jogadores rodados, experientes. O próprio Lucas Hernandes também. Lucas Hernandes, o Kimpembe, que é um bom zagueiro. Mas eu acho que chega com uma pequena estabilidade ali na defesa. E a gente falou um pouquinho antes, nesse episódio, que assim como para a Argentina é importante escapar da França, para a França é importante escapar da Argentina. Um choque entre os dois, um em primeiro, um em segundo, nas oitavas, e um dos favoritos que a gente desenhou aqui vai pro beleléu. O que aconteceu em 2018, né? Eles se enfrentaram. Muito pela ruindade da Argentina. Né? Verdade. Aliás, foi provavelmente o jogo mais bacana daquela Copa. Sim. Né? Arrancada no Mbappé, golaço, teve de tudo naquele jogo. Mas a França, ela vai estrear contra a Austrália, é um jogo em tese mais tranquilo, mas muita atenção nesse França e Dinamarca. Isso pode definir o rumo de uma Copa do Mundo, Pedro. Seleção da França. Um último tópico rapidinho, Fred. O tamanho das ausências, né, de N'Golo Kanté e Paul Pogba no meio-campo da França. Enorme. Mais pelo Kanté, menos o Pogba, que muitas vezes atua até como um meia na seleção francesa, podendo jogar também como volante, mas são jogadores que, né, perdeu o motorzinho, o Kanté, e perdeu um jogador que, para mim, nunca chegou no potencial que ele aparentava ter quando era mais novo, mas um jogador importante, experiente, jogador rodado, um jogador que, com a camisa da França, cresce. Um jogador que tem presença. Faz falta. A França, que a gente imaginava chegar um pouco mais forte, chega um pouco enfraquecida. Essas
enfraquecida não a ponto de tirar o favoritismo, tá? Mas chega com pontos a serem trabalhados. Uma defesa ainda inconstante e 2 ausências, na minha opinião, pesadas. Concorda? Totalmente. Jogadores importantíssimos, principalmente o Kanté, me agrada muito a participação dele no meio-campo. E olho no Nkunku, hein? Esse atacante aí, veloz, muito rápido, pode acabar pintando em alguns jogos e é um jogador que tem muito potencial também. França e Argentina, grupos que começam, né, nessa caminhada na Copa do Mundo. Em análise aqui também no Rotas da Bola, Fred Jota. É isso aí. Tem muitas coisas ainda nesse Rotas da Bola. A Copa tá só começando, gente. Só começando. Então a gente vai encerrar por aqui esse episódio de número 8, porque tem muita coisa para falar. Não deixe de acompanhar a gente, Pedro. Aonde? Em otempo.com.br, nós estamos lá no portal, trazendo também as informações da Copa do Mundo e no seu agregador de podcasts de preferência, no youtube.com/otempo, se inscreva aí, já deixa o seu joinha no Rotas da Bola, você assiste ao nosso programa com imagens aqui do nosso estúdio também. Até o episódio 9, Fred. Até já, um abraço. Cobertura da Copa O Tempo Esportes. Oferecimento estrelabet.com. Apostou, ganhou. Apoio Iveco Deva e Atacadão das Tintas. É tinta, o Atacadão resolve.